bom? Me chamo Ítalo, sou estudante de filosofia da UFC, faço parte do PET de Filosofia e estamos iniciando um projeto fantástico, né, chamado Chat Filosófico, que é justamente uma proposta da gente, universidade, estar dialogando com a nossa comunidade. Hoje, né, em especial, enfrentando uma pandemia, né, algo que está assolando toda a humanidade, a gente vai conversar sobre uma visão holística e aspectos humanos e naturais diante da pandemia do Covid-19. Hoje estamos aqui com o Hugo Figueiras, com o nosso professor tutor do PET, para que ele possa facilitar esse assunto com a gente, né, de uma forma mais descontraída e, de certa forma, mais comunicativa, para que a gente leve esse conhecimento a mais pessoas, né? E desde já, peço a contribuição de todos e a todas para que venham escutar o nosso material e estejam divulgando para os amigos, para os familiares, que é muito importante a gente divulgar, né, coisas que fogem das fake news e venham trazer uns sólidos, estruturados e que servem à humanidade. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, todos que estão ouvindo nesse dia. E, lamentavelmente, né, a gente tá fazendo esse podcast hoje numa situação muito delicada, que é essa pandemia que a gente está vivendo e que está assolando todo mundo. Sim, eu queria que o senhor começasse a compartilhar com a gente qual está sendo a sua sensação, né, de ser cometido na sociedade, o que é que você está sentindo e quais reflexões está chegando até o senhor, né? Ítalo, a primeira coisa que me vem ao pensamento sobre esse momento que a gente está vivendo é de que, apesar de toda essa onda de terror e de perplexidade que a gente se encontra, nós podemos aprender muito. Eu acho que é um fenômeno que eu nunca pensei, né? Eu estou com 38, 39 anos, nunca pensei na minha vida que eu iria viver uma quarentena dentro de casa, praticamente sem poder sair, apenas para comprar mantimentos, e por causa de um vírus, né, que a gente sabe que está afetando, está contaminando pessoas e que pode levar à morte. A gente vê muito isso em filmes, em séries, né? Tem vários filmes e séries que tratam exatamente dessa temática, de um apocalipse, né? De um momento em que as pessoas têm que ficar em suas casas resguardadas porque um vírus. E parece coisa realmente, né, de cinema, de filme, mas não, está acontecendo de fato. Tenho feito várias reflexões exatamente sobre quais lições e quais aprendizados a humanidade pode tomar, né? E até que ponto também essa situação atual, ela, querendo ou não, a partir dessa visão holística, né, que é o nosso tema, ela pode diretamente ter uma relação com a forma como a humanidade ela está lidando com a natureza, com o meio ambiente. É interessante, né, a gente estar comentando sobre isso e você já trazer é, essa reflexão, porque a pergunta que mais se faz e que mais deve se afirmar é que o mundo não será mais o mesmo. E aí, o que é que será depois de tudo isso? O que é que, como o senhor já bem colocou, né, é um momento de muito aprendizado, não seremos mesmo. E aí, o que podemos pensar ou esperar? Será que a gente já tem como projetar alguma coisa? Quais cuidados a gente ter? Quais coisas devem precisar? Pronto, inicialmente, assim, eu gostaria de fazer exatamente essa reflexão mais universal, mais holística, considerando vários aspectos para poder chegar na tua pergunta. A gente está vivendo um momento realmente muito delicado, isso é um fato, né? Essa pandemia, ela demonstra, ao meu ver, que, querendo ou não, a natureza, né, há aquela teoria da Gaia, né, do mundo, do universo, como sendo corpo de Gaia. Inclusive, uma temática que é muito levada em consideração por várias correntes esotéricas, inclusive também a gente teve aquele filme Avatar, que fez essa representação como um universo, como um corpo todo conectado. Isso está muito presente na filosofia dos fisicalistas. No Timeu de Platão, Platão ele vai apresentar exatamente uma teoria como uma teoria do macrocosmo,
né, que é o cosmo todo, e vai falar sobre o corpo da alma, o corpo do mundo, a alma do mundo, e tudo que é colocado pelo demiurgo, pelo arquiteto, grande arquiteto, dentro do corpo do mundo e da alma do mundo, é um microcosmo, é uma parte desse todo. Em Parmênides também a gente vê essa realidade do ser como sendo todo, e tudo que está dentro do todo é parte do todo. Então, considerando essa teoria holística, né, holos do grego significa todo, eu faço essa reflexão de que parece, ao meu ver, que fazendo essa leitura dos últimos acontecimentos ecológicos, crimes ecológicos e socioambientais, e inclusive socioeconômicos que aconteceram, meio que está fazendo com que Gaia, né, com que o universo Sim, ele tenha uma resposta a isso tudo. Explico. A gente está sentindo, dentro do próprio Timeu de Platão, existe uma máxima que é a questão dessa reciprocidade, dessa lei cósmica. Quando a gente pensa no cosmos, e até os antigos gregos eles já entendiam isso, de que os humanos eles se consideraram zoon logikon, né, seres inteligíveis, inteligentes, porque eles eram capazes de discurso, e eles olhavam para o cosmos, via que o cosmos ele possuía uma ordem, possuem leis cósmicas, e a partir daí ele passou a organizar a sua própria vida e organizar-se politicamente, né, a partir do modelo do cosmos. Então, no cosmos há leis, há nomos, há uma coisa que a gente pode refletir nesses últimos acontecimentos recentes é exatamente relacionada a todos esses crimes que aconteceram, né? A gente vê que muitos desmatamentos aconteceram recentemente, a crueldade com os animais. A gente teve recentemente mais de 500 milhão de animais mortos naquele incêndio na Austrália. Foi algo muito recente a gente viu. As queimadas na Amazônia, a gente viu o óleo derramado no mar, aqui no Nordeste. Então, são tantos crimes ecológicos que aconteceram, e a gente vê, de repente, um vírus que, ao que tudo indica, veio, né, pelo que alguns dizem, está em especulação, da forma como alguns animais também são mortos na China, na verdade, há grande especulação sobre isso, e esse vírus surgiu dali e está fazendo com que todos nós entremos nas nossas casas, fiquemos resguardados para preservar a Gaia, para preservar a própria natureza. Os índices de poluição nas cidades diminuíram muito. Em Veneza, né, os canais voltaram a ficar transparentes, e animais que há tempos não habitavam, não passavam pelos canais de Veneza, golfinhos estão nadando. Ontem eu li que nessa época, não sei em que localidade, as tartarugas marinhas elas vêm para pôr seus ovos, então muitos milhares de tartarugas marinhas estão podendo ir porque as pessoas não estão indo à praia. Então parece que é assim, a Gaia está dando, olha, um stand-by. procurando a fonte do problema, né? Repensar a nossa relação com a natureza, da onde é que parte, né, esse problema humanitário, né, que não é só um problema da humanidade, mas é um problema de todo o mundo. E aí a gente se pega discutindo questões muito mais superficiais, muito mais rasas, como que não estou dizendo que não sejam importantes, né, mas a questões econômicas. Você fica sentindo a ausência da preocupação da vida, né? E nesse momento, o que eu mais trouxe para mim foi sobre a questão de onde parte o vírus, né? Da onde parte a mutação dele, que aí já se confirma que foi de um mercado, né, de Wuhan, na China, onde é uma feira de animais, a qual animais estão vivos e são sacrificados em prol de uma carne fresca. E aí, mais uma vez, a natureza a serviço desse homem, né? Desse consumo inconsequente. E aí a gente não vai para a fonte do problema, né? A gente não vai pensar como é que está sendo a nossa relação, não só um com os outros, não só dentro de uma questão subjetiva ou de uma comunidade entre seres humanos, mas com a própria natureza mesmo, assim.
Eu, particularmente, vejo os impactos do consumo dessa carne, né, dessa alta produção de alimentos para animais, como sendo um grande agravador de todo esse processo que a gente está vivendo mundialmente. Concordo totalmente contigo. Inclusive, eu fico pensando, né? A gente vê essa falta de cuidado, esse uso do meio ambiente, dos animais, dos recursos, de uma forma totalmente descontrolada, né? A forma como os animais são submetidos nos matadouros, não é nem fazer um discurso pró-vegano, mas ao mesmo tempo fazer um discurso humanitário. E a gente está no momento, inclusive, que o direito dos animais ele tá sendo posto aí muito à tona, né? Relacionado à forma como a produção de alimentos de origem animal eles são produzidos. Recentemente, há um tempo atrás, eu vi uma reportagem da forma como eles fazem com que as vacas elas possam receber mais alimento para que a produção de leite seja maior. Porcos que são colocados dentro de um caixote para poder procriar, e a comida que é colocada, a força, e os frangos que crescem em 30 dias através de hormônio. Mística, né? A gente revisitando os Com mitos certeza. dessa Grécia antiga e tal, mostrando como a natureza ela se produz e ela é equilibrada, né? A qual do caos sai o necessário para o ordenamento e que tudo é necessário, né? E a partir do que a gente vai interferindo no sentido e da lógica das coisas, não fica despercebido, né? Tipo, eu posso remover uma árvore daquele local, mas não vai ser simplesmente remover uma árvore. Um impacto será causado com aquilo dali. E aí a gente entra nas questões físicas, químicas e biológicas da discussão. Mas é entender as nossas atitudes, elas têm uma interferência direta, né? E aí é interessante, compartilho para quem está nos ouvindo, que eu tive um momento de levar uma palestra para uma turma de ensino médio para tratar sobre essa relação da gente com os animais e o meio ambiente, né? E uma das coisas que a gente tentou divulgar para a galera primeiro, entender que muito do nosso comportamento ele é aprendido, né? A gente está reproduzindo, mas a gente pode se reorganizar, né? Reaprender outras coisas que venham trazer o nosso equilíbrio. E aí a gente divulgou para esses alunos do ensino médio um projeto que se chama Segunda-feira Sem Carne, por exemplo, que é uma vivência, né? Para as pessoas começarem a desenvolver outros olhares para a natureza, para o consumo, né, diário. Inclusive, assim, nesse campo há muitas outras reflexões, né? Você falando, estava pensando mil coisas aqui. A liberação de agrotóxicos, né, que foi feita aqui no Brasil, que a gente está comendo realmente. É muito importante a gente ter essa compreensão do que comer, do que produzir, de como lidar com o produto da terra, de como lidar com os animais. E há uma outra reflexão também que eu queria trazer, uma vez que a gente está falando de visão holística, e uma vez que Gaia é todo o corpo do mundo, é todo mundo, a gente pensar também na forma que as nossas relações elas estão sendo estabelecidas, uma vez que também nós somos um microcosmo dentro do grande macrocosmo, que é Gaia, né, que é o universo. Que a gente pensar o que tem acontecido também é no campo social, no campo econômico e político, uma ascensão de uma forma de governo que privilegia o lucro. E ao mesmo tempo que tudo isso está fazendo entrar para as nossas casas, a gente está vendo o problema vir à tona, né? A importância, a desvalorização da vida das pessoas que morrerão e a supervalorização do lucro, a preocupação com as empresas, que a gente está vivendo aqui no Brasil, inclusive, né, em outros países, que necessitou primeiro entrar no estado grande de calamidade de centenas de mortos por dia para poder dizer, não, a economia pode esperar. Então, essa luta pela não superação das desigualdades sociais, que é o grande objetivo, por exemplo, do serviço público, dentro de uma sociedade democrática. Outro ponto, pelo menos aqui no Brasil, é a forma como os nativos da terra, os ancestrais da terra, eles têm sido desrespeitados. A gente teve no ano passado aquela chacina de indígenas, as terras sendo tomadas com crueldade.
uma forma de governar que desprivilegia os pobres, valoriza as empresas, que não gera liberdade de culto, inclusive, que coloca um modelo de culto acima de todos os outros. Uma falta também de liberdade de expressão sexual e de identidade de gênero, mesmo depois de tantos anos, depois de tantos avanços que a gente teve com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente tem visto governos que repudiam a ciência, o livre pensar, que menosprezam as universidades, que supervalorizam o lucro e que menosprezam a educação como um todo. E nas nossas relações sociais, né? A forma como a gente também está trocando o nosso convívio com o outro pelas tecnologias e redes sociais virtuais. Esse momento está fazendo com que tudo isso venha à tona. De que modo? A gente está vendo que a gente tem que aprender que o que mais importante é a vida e não o lucro. A gente está tendo que aprender que, na verdade, é a ciência e as universidades que podem trazer para a gente melhores condições para a sobrevivência. Quem está buscando a cura exatamente para o Covid é quem? São as universidades, tem as grandes pesquisas, é a ciência, né? Então, tudo que o governo fez contra, não só aqui no Brasil, mas a gente no âmbito geral, né? Esse tipo de governo que está vindo à tona. E por esse outro lado também, né? As pessoas estão em casas presas e necessitam agora do contato físico, que até então estava sendo obliterado pelas redes sociais, o contato virtual. Então as pessoas agora, como a gente está vivendo no mundo virtual, né? Todo mundo está querendo realmente sair. Então, assim, é uma grande transformação e grandes fontes de reflexão que está vindo, que estão postos aí. Professor, a gente vai encerrar o nosso chat filosófico, né, o nosso primeiro, e aí que a gente está levando para a galera virar mais, né? A gente tem outros diversos assuntos dentro do campo da filosofia, de sociedades, atualidades para conversar. Mas aí eu queria que o senhor deixasse, assim, né, já que o nosso grande campo é o filosófico, quais perguntas a gente deve se fazer nesse momento? Perguntas práticas e buscar, assim, se possível, respostas internas ou externas, ou na filosofia, na ciência. Boa essa sua sugestão. Primeiramente, quem sou eu perante o mundo? Qual é o sentido da minha vida? De que forma eu penso na minha relação com a natureza, na minha relação com o outro? Qual é a herança que eu quero deixar para a minha posteridade? Eu acho que essas questões são as essenciais. São as essenciais para a gente em casa parar, refletir. Né? A gente está vendo muitas pessoas morrendo em questão de dias. Quais são as pessoas que você tem dado valor? Quais são as pessoas que necessitam ouvir de você o que você precisa dizer? Né? Então, valorizar realmente os principais, as principais coisas e pessoas que realmente nos interessam e que nos fortalecem. Eu acho que esse é um momento grande de reflexão. Pois eu quero agradecer ao senhor pela participação, certo? Agradecer ao PET Filosofia por estar proporcionando, né, esse chat filosófico. E aí, vamos esperar o que temos para as próximas semanas. Obrigado, professor. Obrigado, Ítalo. Inclusive, eu acho que essas últimas palavras que foram ditas aqui dá para desembocar em muitas outras conversas como essa, né? Eu acho que essa visão holística, uma vez que a gente deu essa primeira visão do todo, as próximas vai dar para dar uma análise muito mais minuciosa nos outros aspectos. Agradeço ao PET, hoje, como estando caminhando com eles como tutor. Agradeço também, Ítalo, o convite, né? E assim, dizer que é uma alegria grande estar caminhando com o PET. Eu recebo a denominação de tutor, mas na verdade eu me considero um colega, né? E que juntos estamos construindo uma forma da gente manifestar a educação e o ensino de filosofia, o estudo de filosofia e a pesquisa e a extensão de uma forma dialógica com a sociedade, com o mundo, né? De que forma a gente pega o conteúdo que a gente vê e aplica na atualidade. E eu acho que o que agora a gente acabou de refletir, todas essas outras questões serão matéria para os próximos podcasts que a gente vai publicizar aqui. Tomara que esse pesadelo passe logo e que daqui a pouco a gente esteja tratando de outros temas. Muito obrigado e até a próxima.